começar, nós estamos começando agora com a Andréa Silva da Silva Santos Gestão Condominial, ela que é administradora de condomínio já há alguns anos, consagrada na Baixada Santista, e estava falando ali até mesmo sobre os cursos profissionalizantes da sindicatura profissional, não é isso, Andréa? Isso. Hoje a gente tem vários cursos profissionalizantes, a gente está falando do síndico orgânico e síndico profissional. Isso mesmo. E aí eu estava dizendo que eu acho que existem possibilidades para as duas coisas, que isso depende do que é melhor para o condomínio em si. E que existem vários síndicos orgânicos, a experiência de um síndico orgânico é muito importante. E que existem vários outros síndicos orgânicos que fizeram curso para se profissionalizarem, né? Esse olhar eu acho legal. Esse olhar do síndico, mesmo que ele seja orgânico, dele buscar conhecimento, dele buscar mais possibilidades para gerir o condomínio, eu acho isso bem legal. Ele não precisa necessariamente ser um profissional, mas eu acho que buscar o conhecimento e tentar entender e melhorar, eu acho isso o ideal. Mas não tem o que é melhor para um, o que é melhor para outro. Os dois são importantes, depende do que mais se adapta ao condomínio. Eu acho que depende muito do perfil, né, do condomínio, que pode ser tanto para o síndico orgânico quanto para o profissional. Existem alguns perfis de condomínios que a gente percebe onde o profissional poderia ser melhor, onde o exercício da sindicatura do orgânico poderia ser melhor. Para mim, eu sempre defendi o seguinte ponto, André, vê se você concorda comigo. O que me importa, o que sempre me importou, são as atitudes profissionais de um síndico. Seja ele orgânico, seja ele um síndico profissional. O que faz verdadeiramente um síndico profissional não é simplesmente o recebimento dos honorários, e sim ter uma conduta profissional. Conseguir enxergar aqui no escritório, a gente trabalha diretamente com um síndico orgânico que ele tem um poder de fiscalização, de orientação muito maior do que muitos profissionais. Mas ele busca informação, ele busca conhecimento, ele busca cada vez mais o nosso auxílio para que a gente possa conduzir. Então, a gente acaba trabalhando o síndico, o jurídico e a administradora sempre num consenso tão interessante que isso tem sido muito proveitoso para o condomínio. Ele mesmo me ligou essa semana e falou, olha, o condomínio nunca esteve tão bem, justamente porque as decisões estão sendo tomadas por todos nós, a gente repassa para o conselho, a gente conversa também com o conselho, que é importante, né? Esse diálogo todo tem sido bem interessante. Então, o que me chama a atenção é isso, essa postura profissional de síndicos orgânicos também. Quando a gente defende a sindicatura profissional, não é simplesmente o recebimento de honorário e uma pessoa que não mora no condomínio. Muitas vezes essa pessoa pode morar no condomínio e exercer a sindicatura de uma maneira profissional, ainda que ele seja orgânico. Isso me chama muito a atenção. Né? E é o ideal, né? Eu acho que em qualquer ramo de atuação, o ideal é você dar o seu melhor, né? Você buscar o melhor. E eu acho que está aí também uma das funções administradoras, onde não só eu, mas outras administradoras já estão buscando, indo para essa gama, em levar também não só a solução de parceria, mas a solução de conhecimento. Né? De trazer, por exemplo, um advogado para falar sobre alguma questão, ou você trazer um fornecedor para falar sobre uma questão, para que o síndico tenha um pouco mais de conhecimento, tanto orgânico quanto profissional, que foi um dos esquemas do ciclo de palestra, que não só eu como administradora, mas outras administradoras também atuam. Eu quero falar um pouquinho sobre isso depois, viu? Atuam nesse aspecto de trazer o cliente, olha, eu tenho aqui essa pessoa que vai falar tudo que você precisar saber sobre bomba. Eu tenho aqui essa pessoa, esse advogado que vai tirar todas as suas dúvidas sobre questões jurídicas. Eu tenho aqui esse corretor de seguro que vai tirar todas as dúvidas sobre corretagem de seguro para condomínio, que é uma coisa muito sujeira. Não é qualquer corretor de seguro que sabe fazer o seguro do seu carro, que vai saber fazer um seguro decente para o seu condomínio, né? E aí é que a gente estava falando, cada um no seu quadrado, cada um na sua especialidade, eu acho que é isso que enriquece, é isso que vai melhorar o nosso mercado condominial.
E quanto mais, eu brinco assim, que quanto mais o síndico sabe, quanto mais seguro se sente o síndico e os condôminos, mais tranquila é a administração. Para mim, para o síndico profissional, para você jurídico. Certo. Perfeito. Até puxando um pouquinho, por que não a sardinha, mas uma pergunta também. Então, o quanto você acha que agrega ter a parceria com um escritório de advocacia especializado nessa parte condominial, Andréa? Eu acho que agrega 100%. Eu acho que é primordial. É primordial. Eu estou nesse ramo há 20 anos. 20 anos. Eu tenho 30 e poucos. 30 e poucos. Não comecei a idade. Começou a trabalhar. 10 anos de idade. E eu já, né? Eu sou advogada, então tenho vários amigos advogados e algumas pessoas que, né, passa alguma coisa para mim, faz alguma coisa. Mas é primordial você ser especialista em condomínio. É primordial. Porque é outra sacada, é outro atendimento, é outro atendimento ao síndico, é outro atendimento ao condômino, é uma outra performance no contencioso, no fórum. É tudo muito, tudo muito, eu falo, é tudo muito, a vida condominial é muito sujeira, entendeu? Então você precisa ser muito especialista nisso. Até numa ação de cobrança, até na cobrança de inadimplente. É dinâmico, você precisa... né? É dinâmico e, ao mesmo tempo, você tem que ser humano, você tem que ser humanizado. Não adianta você não estar lidando ali com empresas, né? Você, em última análise, sempre você está lidando com pessoas, com moradores, muitas vezes com vizinhos, com questões ali cotidianas do dia a dia. Então, não basta simplesmente, não é uma coisa como entra alguém aqui que quer disputar com o outro. Muitas vezes a mediação de conflito tem sido bem interessante nesse aspecto, né? Porque tem um chamado é o futuro do judiciário, Clodaldo. É a mediação de conflito, né? Você já está ignorando para que as pessoas não entrem com qualquer tipo de demanda. Isso no escritório de advocacia é primordial ele saber fazer a conciliação. É diferente de um advogado que está acostumado a fazer, por exemplo, bati o carro. Aí eu bati o carro e o cara vai lá e vai brigar com o cara que bateu com o carro. A luta é diferente, né? A luta é diferente. Então, o advogado que é especialista, que está acostumado a lidar com o ramo condominial, ele vai saber lidar melhor com isso, porque ele não vai querer tirar nada de ninguém, porque são vizinhos, eles coabitam o lugar. Eles não são, né, inimigos, não são... Então, e esse olhar vem da experiência. Esse olhar vem da especialidade no assunto. Esse olhar não é qualquer advogado que tem. Porque a gente sabe, a gente está acostumado a lidar, se eu estou acostumada a lidar com previdência privada, se eu estou acostumada é diferente o olhar. Você sabe que já aconteceu comigo aqui, de uma disputa entre vizinhos, e aí de repente o síndico não sabia nem exatamente como agir, e eu falei, pera só um minuto, vamos tentar resolver. Eu mandei um e-mail para cada um dos conflitantes, né? Eu mandei simplesmente um e-mail informando que era advogado do condomínio e que estaria aberto para poder resolver o conflito deles. Imediatamente, um colocou um texto, o outro colocou o outro. Eu peguei os ideais deles, chamei cada um para conversar. No final das contas, saíram dando as mãos, resolveram o problema. E ali, você consegue entender o teu papel, que muitas vezes, a partir daquele momento, claro, se eles saírem às vias de fato é outra história, mas muitos dos problemas, eles são ocasionados por ego e relacionamento. Então, quando um reclama de alguma coisa, e aí, de repente, um reclama, o outro não absorve muito bem aquela reclamação, e muitas vezes a gente tem que ponderar, tem que falar, olha, sabe o que aconteceu? Ele está reclamando naquele dia porque o filho dele não estava dormindo, a cabeça dele estava doendo, aquele momento ali, porra, não tinha pensado por esse lado. Né? Eu não tinha pensado por esse lado. Para mim, eu só estava vendo o meu mundo. Eu não posso fazer o que eu quero dentro da minha casa. Porque você pode fazer o que você quiser ali dentro. Deixa eu falar só te cortar um pouquinho, porque eu vi que foi o Dr. Rubens, do SICOM. Sim. E a gente estava acabando de falar sobre cursos profissionalizantes da sindicância. O SICOM tem cursos sensacionais. Eu não sou eu que dou aula lá. É tu dá aula lá? Não, né? Não é a gente que dá aula lá. Não dou aula lá. Mas admiro muito o trabalho do Rubens Moscatelli. Muito bom aqui na Baixada Santista.
Admiro muito o trabalho do Rubens. E um grande abraço, Rubens. É uma referência aí quando se fala em síndico. Dr. Rubens é uma referência. Esse é. Excelente formação. A gente aprendeu muito com o Dr. Rubens, viu? Grande abraço, Dr. Rubens. Mas como eu estava dizendo, muitas vezes a mediação dos conflitos, né, se faz necessária. Né? Não só a orientação, não só a postura, não só a cobrança, não só toda a parte de organização, de orientação no seguro, como você disse, seguro de condomínio, são poucas empresas que fazem. No ramo de seguro de condomínio, eu percebo que os corretores sofrem muito do que eu já sofri, né? Onde você vai buscar um corretor especializado em condomínio, com conhecimento de condomínio, e o que você vê são pessoas que dizem, eu também faço de condomínio, né? Mas o também faço não significa que aquela pessoa entenda que vai buscar as referências, que saiba lidar com os condomínios de uma maneira geral, né? Muitas vezes essa história do também faço, quando a gente também faz alguma coisa, a gente acaba não fazendo bem feito. Né? Esse grau de especialização, quando a gente fala de condomínio, quando a gente fala desse domínio comum, quando a gente fala de muitas pessoas coabitando o mesmo ambiente, é fundamental que, às vezes, o escritório de advocacia, eu tenho recebido também muitos contatos de colegas nossos querendo entrar na área, né? Perguntando para mim se é promissor, se não é, porque, querendo ou não, nós estamos liderando um movimento hoje no mercado que tem sido muito bem aceito, né? Sobre trabalhar profissionalmente com condomínio, colocar o AZDL Advogados como referência condominial, como carro-chefe dela trabalhar com condomínio. Então, tem sido muito interessante a gente perceber como pessoas estão querendo se especializar e se profissionalizar cada vez mais nos condomínios, né? Puxando sardinha, como o Renato falou, eu não entendo como alguém consegue simplesmente dispensar advogado para orientação geral, até pela responsabilidade, né? Responsabilidade. Se a gente indica advogado para conduzir para orientar um empresário, que em última instância ele é o dono, você imagina orientar síndico e administradora, que são pessoas que gerem o patrimônio de outros, né? Mais do que nunca, eu acho que é interessantíssimo termos esse auxílio. Eu tenho 2 condomínios que eu administro que têm contratado um escritório de advocacia. Sim. Eu trato da área administrativa e quem trata da área jurídica é o advogado, é o escritório de advocacia. Isso tem acontecido bastante. Porque a demanda é muito grande, não? São prédios maiores, nós temos a demanda é dezenas muito de grande. clientes assim. Né? Hoje existe uma demanda muito grande em São Paulo, tá? Em Santos, alguns edifícios que são que tem um pouco mais de incidência de problemas, ou então esses condomínios clubes, né? Porque incide desde um conhecimento específico de Estatuto da Criança e Adolescente, com relação à intervenção com crianças que estão tomando determinadas atitudes. Com animal. Com idoso, com animal. E isso tudo tem uma legislação própria, mas que incide dentro do nosso dia a dia do condomínio, né? Então, é uma coisa muito ampla para um síndico, mesmo que profissional, administrar isso juridicamente, né? Então, por conta dessa demanda, desse crescimento de edifícios clubes, de edifícios com... Por exemplo, temos em Santos edifícios com mais de 1.000 unidades, né? Que é o Aquaplay. Você imagina como que é administrar isso? É uma loucura. É um absurdo. É uma loucura. Então, você imagina, essas pessoas têm que ser assessoradas. Não é nenhuma questão de querer, às vezes, né? Eles precisam dessa orientação jurídica para conseguir entregar uma gestão assertiva. Senão, se torna impossível. E muitas vezes vai além da parte administrativa, né? Eu acho que acredito, não sei se tem alguma administradora em Santos que consiga essa amplitude de consultoria. Eu não tenho essa visão, eu tenho uma outra visão. Eu acho que parceria é o ideal. Eu posso até acreditar que existem administradoras que acreditam que tem essa amplitude, sabe? De abraçar tudo. Eu abraço tudo, abraço o jurídico, abraço
Depois o Clodoaldo fez um texto muito legal que me mandou hoje, que o texto era para mim, sobre ética, né? A gente estava falando sobre isso, sobre a ética, até né, nessa coisa de ter um advogado de dentro, vender, fazer a coisa meio junto com a administradora. Eu até acho que tem algumas administradoras que acreditam que consigam, né? Mas você vê no mercado fora de Santos, porque a gente está engatinhando muito, né, ainda nesse mercado. E quando você vai buscar referência fora, você vê que até as administradoras grandes, elas têm parceiros, elas não tratam de tudo, elas não abraçam a causa. Eu não tenho essa visão, né? Eu não consigo me imaginar abraçando essa causa de ter jurídico eficiente e tudo junto. Eu realmente acredito nas parcerias. Você vê, André, que eu tenho batido muito nessa tecla, né, sobre a relação entre jurídico e administrador, administradoras que possuem jurídico, né? Eu sempre falo o seguinte, existem dois lados e duas situações aí. Uma delas é o conflito ético, e quando eu falo de ética, eu até estava conversando esses dias com o Renato, que o conflito ético, na verdade, é ilegal. É ilegal, não pode, é uma infração legal ter o oferecimento de serviço jurídico junto com a administração. Isso é ilegal. Por que isso é ilegal? Tá? O Código de Ética dos Advogados não permite a venda casada. O que não pode? Você não pode pegar os seus condomínios e falar, olha, a partir de agora, forçadamente, você vai trabalhar com o meu advogado, né? Porque, em última análise, nós servimos muito para resolver problemas. E você, muitas vezes, também para evitar problemas. Então, quando a própria administradora, né, se beneficia do trabalho do advogado, o que acontece? Eu deixo aquele problema acontecer justamente para que aquele advogado consiga solucionar. Eu crio a dificuldade para vender a facilidade. Já viu algum país que isso acontece? Acontece muito para cá. Crio a dificuldade, crio o problema para poder vender a solução. Esse é o grande ponto. O nosso trabalho ele é preventivo, ele é na parceria. Toda administradora, não dá para administrar condomínio sem você ter advogados parceiros. Mas como isso tem que ser feito? Às claras, né? A partir do momento que o síndico tem liberdade de contratação, a partir do momento em que você consegue dizer, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas... E a contratação é direta, né, Clodoaldo? Exato. A contratação é direta, eu consigo dizer para quem é o meu cliente, é o condomínio, né? No qual eu tenho que me reportar também a ele. Não fica essa coisa obscura, não fica essa coisa de vem aqui, assina aqui. Eu tenho passado, às vezes, perguntando para algumas pessoas, nesse texto que você disse, eu escrevo sobre o caso do conflito ético, que ética tem muitas definições. Mas, para mim, eu aprendi o seguinte, ética é tudo que eu não posso contar para minha mãe. Tudo que eu não posso contar para minha mãe, como é feito... Você colocou nesse texto, né? Exato. Tudo que eu não posso contar para minha mãe, como é feito, é antiético. Tudo que eu não posso sentar com a minha mãe e falar, mãe, olha, acontece isso dentro da minha empresa. E a mãe não vai gostar. A mãe talvez seja a nossa última barreira moral, né? Onde a gente sempre enxerga exatamente isso. Fala, a mãe é a tua última barreira moral. Ninguém chega para a mãe e diz, até o bandido não diz para a mãe que é bandido, né? Porque para ele aquilo é um trabalho. Então a mãe é uma referência muito grande para a gente. Então a partir do momento que você não pode dizer ao mercado, né, como é que é feita essa relação jurídica, que você esconde o teu escritório de advocacia, que você se beneficia muitas vezes daquele trabalho do escritório de advocacia, aí sim, quando você está nesse âmbito, aí sim é ilegal. Né? É isso que a gente tem batido cada vez mais. A gente entende, porque eu preciso entender o contexto histórico. Como é que isso era feito? Né? Não existia sindicatura profissional, os condomínios não eram vistos como empresas, os síndicos muitas vezes desconheciam o Código Civil, alguém precisa tomar conta daquilo. Como é que acontecia? Acontece a eleição, normalmente a eleição de síndico era aquela pessoa que não deu passo para trás,
né? Quem quer ser síndico? Aquela pessoa que não deu passo para trás. Ela não deu passo para trás, ficou na frente e foi eleita. Normalmente era assim. Vamos falar a verdade. Era aquela pessoa que não percebeu que era na hora da votação e deu passo para trás. Então ela não tinha conhecimento. Quando ela não tinha conhecimento, você precisa de alguém para ter. Quando é que vai acontecer? Essa pessoa ficou sendo o administrador do condomínio, em que começou, a gente deve demais aos administradores. Nós, advogados, todo profissional de condomínio deve muito aos profissionais de administração. Foram eles que pavimentaram o caminho que a gente está chegando hoje. Né? São eles antigamente que a administrador fazia tudo, até convenção, tudo. Exato, você precisa e tudo se complementa, né? E tudo se complementa. Exatamente, tudo na verdade é um grande complemento, é um todo, né? É o conjunto de partes que formam um todo. Então, quando tudo isso aconteceu, era natural que as pessoas pegassem cada vez mais essas atribuições. Só que aí veio mais responsabilidade. Aí, de repente, a gente consegue enxergar. Eu acho que a expansão dos condomínios clube foi fundamental para enxergar a necessidade de um apoio jurídico. E aí começou o conflito. Por quê? Porque a gente sabe, tocando na ferida, o que acontece? Há muitas administradoras que possuem jurídico, elas se beneficiam no trabalho do jurídico. Né? Elas se beneficiam em última instância. Então, o que acontece? Ela acaba permitindo e ela ganha dinheiro com aquele trabalho do jurídico. Existem muitas e muitas administradoras no mercado que fazem isso. E o que a gente está propondo? Não só no conflito ético, que vai ser resolvido, que a OAB está cada vez mais em cima, né? E que virá logo em breve uma ação civil pública, mas o principal é por que não colocar cada ponta, formarmos um todo, formarmos um grande time, para que a gente tenha um time de especialistas em prol dos condomínios. Né? Eu acho que é por aí o caminho. Eu acho que isso é fortalecer. Eu acho que isso é fortalecer o mercado. Eu acho que há 20 anos atrás, quando surgiu essa coisa do advogado trabalhar dentro da administradora, é porque também era um serviço a mais que você oferecia para o seu cliente. Sim. Né? É muito diferente o mercado de 20 anos atrás para o mercado de agora. Mas o que é a nossa responsabilidade? Né? Não só minha como administradora, mas como síndico profissional, como até o próprio advogado, é trazer essa informação para o nosso cliente, ele entender isso, ele saber disso. Né? A gente tem que ser claro nas atribuições de todo mundo, a gente tem que dar valor para as pessoas. Então, a gente tem que fortalecer nosso mercado se eu der valor para o síndico. E se eu der valor para o advogado. E se o advogado me der valor. Enquanto as pessoas ficarem tentando puxar o tapete do outro, vai todo mundo para a ruína. E o mercado condominial é um mercado que tem um futuro muito próspero, né? Você vê, sabe? Praia Grande tem uma... Praia Grande não para. Santos só um pouco mais parado, mas Praia Grande tem uma prospecção de crescimento imensa. Sim. O condomínio, ao contrário, o condomínio é o que vai... As pessoas não estão morando mais em casa, superpopulação, as pessoas estão morando em condomínio. Então, é um mercado próspero. A gente só precisa entender qual é o nosso papel nesse mercado e fazer da melhor forma. Perfeito, perfeito. Praia Grande tem sido... Grande tem sido... Alguém me ligou aqui, parou a live. Vocês não viram que ela parou e voltou, né? Alguém me ligou agora, alguém tem que perceber. Eu tô ao vivo, pessoal. Mas deixa eu falar uma coisa. Praia Grande tem crescido cada vez mais na área condominial, né? Porque são prédios e mais prédios e cada vez mais eles têm um enorme porte. Eu costumo simplificar essa relação de advogado com administradora de uma forma assim... Eu não sou contra, tá? Eu, particularmente, não sou contra. Você sabe o nome do advogado? Quando a pessoa responde para mim que ela sabe quem é o advogado, já consigo identificar, né, que ela sabe que ela tem um advogado, que é aquela pessoa que ela escolheu. O que eu sou contra? A entidade nebulosa. Né? Eu sou contra essa entidade. Advogado da administradora. Gente, advogado é um defensor. Defensor, cada um tem o seu. Eu não vou te emprestar o meu defensor. Você não vai emprestar o seu defensor. Né? A gente pode trabalhar em consenso, em conjunto, não tem problema. Mas cada um tem o seu.
O que não dá para a gente fazer? Né? Ficarmos nessa de advogado da administradora. Gente, a administração é um trabalho enorme, fantástico. E como a Andréa tem dito, é muito trabalhoso já. Né? É muito trabalhoso o trabalho de uma administradora. É muito complexo. E muitas trabalham com muita competência. A Andréa é uma delas. É fundamental que a gente enxergue isso, para que a gente consiga melhorar e elevar o patamar dos condomínios. Eu acho que o mercado está indo para isso. Eu acho vai sim. A gente consegue. Junto a gente consegue mostrar que o profissionalismo é importante. Não, você vê, antigamente não tinha nem a ver. Eu acho que o escritório de advocacia especializado em condomínio... Não tem, é difícil. São poucos. São poucos. Olha, André, tem até um fã seu aqui, o Nívio Brandão. Ah, meu pai! Beijo, pai. Esse foi o fundador. Pois é, esse aí merece todo o respeito. Esse foi o culpado de toda a minha história. Dessa maravilhosa, né? Boa noite. André, maravilhosa. Beijo, pai. Ah, meu pai já tá, né? Já tá sossegando, graças a Deus. Mas ainda tem muita lenha para queimar. Agora, essa vida louca de... Meu pai sempre... Essa vida louca de... Quando eu comecei a lidar muito com o condomínio, que eu falei para ele, eu vou seguir em frente. Ele assim, você tem certeza? Você tem certeza que isso que você quer? Tem certeza? Mas eu sempre gostei muito. Pensa bem. Mas eu sempre gostei muito disso. Eu adoro reunião, gente. Eu adoro assembleia. Antes do Kiron, eu fazia todas. Todas as assembleias. Todas. Eu fazia todas. Todas, eu fazia tudo. Eu gosto das assembleias, tem outras histórias. Acho que quando eu me aposentar, eu vou fazer um livro só das pérolas de assembleia. Eu gosto muito de lidar com as pessoas. Eu gosto muito dessa área condominial. Mas a melhor maneira, isso é conhecimento que todo mundo deveria ter, mas a melhor maneira de não se trabalhar é fazendo o que gosta, né? Quando a gente faz o que gosta, a coisa vai leve, a coisa vai suave, a entrega é muito melhor, o resultado é excelente, entendeu? Então, acho que você está num caminho muito bom, André. E deixa eu ver se eu consigo tocar num tema aqui delicado, né? Mas que a humanidade está vivendo isso. Nesse tempo de Covid, o que isso impactou, né, na atuação das administradoras, André? O que você acha que isso trouxe de uma realidade? O que isso mudou no mundo de vocês? A administradora que não se empenhou, que não investiu em tecnologia, sofreu muito. Sofreram muito. Porque eu me segurei muito na tecnologia. Eu me segurei muito na questão dos meus condôminos conseguirem entrar no portal, tirar suas segundas vias, e eu consegui mandar por e-mail, e eu consegui tratar com o meu síndico por Zoom, senão eu estaria feita. Meus funcionários, a gente foi em lockdown, a Ceabenz tentou até pensou em entrar com dado de segurança, tentou através dos vereadores para ver se a gente conseguia fazer um atendimento pelo menos 30% presencial, e nós não conseguimos, nós somos, acho que a última leva que fomos liberados a atender. Isso foi muito ruim, foi muito difícil para a gente, né? Os meus funcionários tiveram que trabalhar em home office. Tudo bem, a tecnologia tinha, estava tudo certo. Só que assim, a gente tem pasta física para entregar. Sim. A gente tem condomínio que não acessa, a gente tem gente idosa, a gente tem síndico que não quer pagamento online, quer cheque. Imagina a loucura. Pois é. Imagina a loucura. Então, por um lado foi bom, porque aquelas pessoas que fossem um pouquinho mais maleáveis, elas foram obrigadas a entender da tecnologia, a utilizar ela, né? Então, alguns condomínios que não gostavam, que não queriam, foram obrigados a entender o que é o portal, a entender o que é você acessar, a você pegar a sua segunda via, você querer... eu quero cópia
tem gente que mandava e-mail querendo cópia da ata. Eu falei, meu senhor, eu não estou trabalhando presencialmente, eu não posso me tirar uma cópia da ata. Só entra no portal com a sua senha, ali tem todas as cópias de ata, tem a sua convenção. Então, isso forçosamente fez com que as pessoas saíssem da sua zona de conforto e fossem buscar essa solução. Mas em contraprestação foi um trabalho danado, porque o presencial e o físico ainda é muito presente nessa área, né? Então, a gente estava até conversando na última reunião que a gente teve, que vocês acessam lá, acho que o Renato não, o Renato é o físico, né? Algum de vocês falou que eu preciso do condomínio físico na mão. E muita gente é assim. Né? Muita gente assim. Sim. Muita gente precisa do condomínio físico na mão. E aí, como é que eu faço? Então, foi uma luta, né? Mas em contraprestação, acho que a gente desenvolveu demais. Muito. Meus funcionários conseguindo trabalhar home office, eles entravam, porque eu tenho 2 sistemas, eu funciono com 2 sistemas. Um dos meus sistemas já estava na nuvem, então foi super fácil acessar. Eles trabalharam dentro de casa. O outro sistema a gente teve que fazer por TeamViewer, porque o sistema já estava aqui no servidor, mas era em servidor, então eu já tinha a tecnologia preparada para isso. Então foi fácil para a gente conseguir se adaptar. A gente tem portal, os condomínios vão por e-mail, né? A gente trata com WhatsApp, se você já tem um WhatsApp próprio, onde ele abre em todos os computadores, onde ele abre inclusive no celular do funcionário, sem necessitar. Então, não foi tão complicado, porque eu tinha uma estrutura. Eu acho que quem não tinha essa estrutura, aí sofreu. Aí depois baseado um tiro na cabeça. Porque aí foi porque você não conseguia. E olha, teve fiscalização na porta de administradoras. Teve administradoras que foram multadas, tem administradoras que mandaram fechar. Então, foi um negócio pesado para cima da gente. Eu tive um fiscal, estava eu aqui dentro do escritório, sozinha, e o fiscal veio entrar, e eu vim buscar os documentos, e o fiscal ficou das 10 ao meio-dia na porta do meu escritório para ver se tinha alguém aqui dentro. É louco, né? Eles escolhem algumas empresas e ficam... Eles escolhem mesmo porque a minha empresa é casa, né? Então a minha porta é na rua. Quando você está muitas vezes dentro de um prédio, você é um pouco mais escondido, mas foi pesado, foi difícil. E lidar com as pessoas também, todo mundo dentro dos seus apartamentos, isso foi uma loucura. Isso foi uma... Eu imagino que no final das contas, se você parar para pensar, quando tudo fechou, todo mundo ficou preso nos seus devidos condomínios, né, nas suas casas. Só que aí a gente tem um grande problema. A empresa, a administradora também foi obrigada a sair do seu local de trabalho. Então, ela precisa, junto com o síndico, administrar uma série de conflitos, mas à distância, né? À distância, no qual você não consegue, muitas vezes, ter todas as suas ferramentas. Deve ter sido um momento, aqui também foi, mas a gente tem que tirar um proveito disso tudo. O que a gente conseguiu evoluir no último ano e meio, né, em ferramentas tecnológicas, eu vejo muitas administradoras hoje, assim como nós também aqui no escritório, a gente conseguiu avançar para outros territórios, outros locais, os quais a gente não conseguia muitas vezes. A barreira física, que hoje a gente percebeu que era apenas uma barreira da nossa própria imagem, né, que eu não poderia atender em outros locais, hoje eu atendo em muitos e muitos locais, virtualmente também, porque quase todos os documentos são virtuais. É claro, depende muito do perfil. Eu tenho aqui clientes, assim como você deve ter, clientes nos quais não tem jeito. A presença física, ela precisa sentir você, ela precisa entender o teu tom de voz, ela precisa pegar no boleto, ela precisa muitas vezes receber o pagamento em cheque. A gente tem muitos perfis dentro dos condomínios. Então, é muito difícil a gente generalizar, né? Sabe o que eu fiz aqui? Eu tenho uma turma para cada perfil. Então, eu tenho... Quando o condomínio chega, a gente meio que analisa quando o condomínio novo chegou, que a gente vai fazer implantação de algum condomínio. Implantação, normalmente, a gente já implanta no sistema um pouco mais tecnológico. Porque sim, são mais novos, são pessoas jovens que estão ali, a gente meio que vai engatilhar com sinal.
Mas quando o condomínio é um condomínio que não era meu para essa situação, então a gente meio que analisa já o papelado e já vê para que turma vai. Então, eu tenho uma turma, que é o financeiro e o fechamento, que é de gente que vem aqui fechar, que senta na frente do funcionário, que gosta do check-in, que são 2 assinaturas. Tem que passar pelo síndico. É um modelo como É um modelo, e é um modelo existente no mercado de Santos. Ele ainda é muito forte. Então, você precisa atender isso. Não adianta você falar para essas pessoas a lidarem com liberação de conta. Olha, o funcionário vai lançar lá, você vai entrar no aplicativo do Bradesco e vai liberar sua conta. Isso não faz parte do mundo. Então, eu tenho 2 vertentes aqui. Eu tenho ainda meu funcionário que tem a maquininha de cheque. Ali, a maquininha. Meu filho está trabalhando, ele tem 20 anos, você está começando a trabalhar comigo, né? Ele olha para aquela maquininha de cheque, como é que dinossauro é esse? O que é isso? É uma máquina de cheque. Você bota o chequinho ali, a maquininha faz ali, que antigamente a gente batia na máquina, né? Hoje eu tenho uma máquina que faz isso pra gente. Mas eu tenho a máquina de cheque, a gente tem esse perfil, eu tenho o funcionário que senta, faz só o atendimento, e eu tenho, que são menos condomínios, porque ele vai demandar muito mais tempo, e eu tenho a turma que é da tecnologia, que tem que estar ligadaça, que também síndico que é muito tecnológico, é muito assim, né? Já tem que estar lá, ele tem que estar liberado, ele tem que ir lançado de manhã na lança, ele já libera à tarde. Então é tudo muito rápido. Então você precisa ainda ter as 2 vertentes. Tem. Você tem que saber lidar com os 2 lados, né? Nesse momento, eu queria mandar uma boa noite aqui para o Silvio Levi, síndico, para o pessoal da 4S também, mas a pessoa mais importante da minha vida entrou aqui, Dona Maria Zélia, minha mãe. Quando a minha mãe está presente... Ai, vocês estão tão melados, meu, olha... Eu tenho meu pai aqui, então eu vou começar a falar. Hoje teve o pai e as 2, olha, parabéns, muito obrigado. Não, tem o pai, tem o namorado, a minha plateia é grande. Tem meu pai, tem meu namorado também tá aí, tem os meus filhos, tem meus funcionários, estão todos aí também. Ótimo, ótimo. Eu tô dando agradecer a todo mundo aí. Eu queria agradecer também, viu? A presença de todo mundo aqui que está contribuindo. A audiência da live é muito boa. Depois ela vai pro nosso canal do YouTube e aí muitas e muitas pessoas vão conseguir ouvir e ver o que a gente está falando hoje aqui. Renato, vamos liberar ou temos mais perguntas para fazer? Deixa eu aproveitar uma consideração aqui, porque tivemos que tocar nesse âmbito de ano de Covid e tudo mais, que vem sendo um fato completamente atípico e inesperado que abarrou o mundo desde 2020. E agora, 2021, temos um fato também que é um pouco esperado, inconveniente, que é um pouco em virtude dessa pandemia com relação à parte que vai acometer da inadimplência, né? Por conta de desemprego, por conta desse acometimento de financeiro, que não tem como, né? Que vai atingindo a nossa população como um todo. A inadimplência, Andréa, como que você acha uma maneira mais assertiva de estar lidando com esse fator agora, principalmente 2021, que está tendo uma crescente? Nós trabalhamos com diversos condomínios e isso sempre obedece um parâmetro de 5% a 8%, mas já estamos conseguindo identificar que esse percentual vem aumentando, infelizmente, né? Mas nós, como o escritório de advocacia, você principalmente como administradora, a gente tem que dar uma certa resposta, né? Para o síndico, para os condôminos como um todo. Como que você está lidando com essa problemática toda que a gente alcança? Eu acho que tem 2 coisas, tem 2 pontos ali, né? O inadimplente quer inadimplente, agora ele resolve a solução perfeita para ele continuar inadimplente. Né? Ele já não pagava. Agora, no começo de 2020, as pessoas estavam ofendidas que eu cobrava o condomínio. Porque, nós estamos em pandemia, assim, o prédio precisa pagar as contas.
Realmente, inadimplência a partir de 20%. Assim. No começo, o ano passado, a gente até soltou uma solução e algumas plataformas fizeram o pagamento do condomínio através de cartão de crédito. Mas isso também, isso que eu falar, é que o condomínio é muito sujeito. Para você fazer esse tipo de coisa, você precisava de uma aprovação assemblear, porque, né? Então, barrou um pouco. A inadimplência aumentou mesmo, então a gente tem que ser muito mais decisivo nisso. Você tinha menos inadimplente, você até esperava 3, 4, 5 meses. Hoje não. Hoje o cara está devendo a segunda, já tem que mandar uma carta, uma terceira, já tem que mandar para o jurídico, porque está muito crescente. Isso prejudica muito o condomínio, né? O condomínio em si, porque ele vive daquela renda, ele não tem lucro, ele vive daquilo que ele arrecada. Tem solução. Não tem outra forma, né? Algumas jurisprudências onde você conseguir diminuir ali, suspender a arrecadação de fundo de obras, alguma solução para diminuir o valor do condomínio para que você fizesse com que essas pessoas conseguissem pagar. Mas não era uma questão de diminuir, né, gente? Teve gente que o comércio fechado, era uma questão de não ter mesmo condições. Então, a inadimplência aumentou, para mim, eu tinha prédios que não tinham inadimplência nenhuma. Né? E agora você vê sendo inadimplente ali. Então, eu vi uma crescente aí de quase... A média de uma inadimplência de prédio, se chegar a 10%, já é uma inadimplência meio descontrolada. Né? Porque se você tiver um trabalho árduo de cobrar, você consegue fazer com que aquilo não cresça tanto. Mas na inadimplência, na pandemia, o negócio desandou. Qual foi a minha solução? A minha solução é ser um pouco mais assertiva nessa decisão de você cobrar através de um jurídico, não por conta de entrar com a ação, né? Mas até por conta de você conseguir conciliar de uma forma melhor. Né? Isso. E também porque é uma pressão. Né? O fato de você ir para um judiciário é uma pressão para certas pessoas. Então, isso, infelizmente, a gente teve que ser um pouco mais célere do que antigamente, do que antes da pandemia. Acho que isso complicou demais. Complicou para nós recebermos o condomínio e complicou para aquele que é inadimplente, porque está tudo muito mais rápido. Hoje, deveu o primeiro, deveu o segundo, eu tenho que mandar para o jurídico, porque é para interpretação, até aquilo se resolver, o prédio já foi para a bancarrota. Se 2, 3, você vai ter um prédio, tudo bem que você pega um prédio clube, que você tem 1.000 pessoas ali. Talvez uma inadimplência de 10% não impacta, mas nós temos ainda tantos prédios de 9 andares, 1 por andar. Muito, nós temos muito ainda nisso, né? E se você pega 2 pessoas devendo, você acaba com a arrecadação do prédio. Porque o condomínio ele tem uma vertente de... Ele é rateio, né? Ele é uma pessoa jurídica, obviamente, sem fins lucrativos. Ele funciona como um rateio. Então, são pessoas que rateiam contas. E a partir do momento que uma pessoa desse sistema não está pagando, obviamente alguém vai ter que pagar por ele, né? Isso tem um ponto que é bem do Santista, assim. Você não vê isso nem muito em Praia Grande, nem muito no Guarujá. A gente lida com rateio mesmo, né? A gente não lida com previsão. Então não sobra dinheiro. Pois é. É ali, a isso, conta isso justa. É muito local nosso. Isso é muito local nosso, né? A maioria dos nossos... Eu tenho hoje, até por conta da vinda desses condomínios clubes e até por conta da interferência do que é o São Paulo, do que é Praia Grande, porque Guarujá e Praia Grande, eles são muito impactados pelo São Paulo, porque são cidades muito mais turísticas do que Santos. Santos é uma cidade de aposentados. As pessoas vêm para cá, muitas vezes não é só para turistar, vêm para cá para simplesmente ficar, morar aqui. Né? Existem, obviamente, a gente tem uma gama de turistas, mas nós não somos basicamente isso. Então, o nosso condomínio, ele é rateio mesmo. Né? É despesa paga e despesa arrecadada. Então, não sobra dinheiro. Nenhum. Então, você não tem muitas vezes aonde buscar recurso ali para poder suprir uma inadimplência. Ou você vai pegar e tentar arrecadar mais de quem está pagando, que não é nada justo. Né? Ou você vai que aquela pessoa pague.
É complicado. Né? É o que a gente diz, né? É o que a gente diz, né? O condomínio, em última instância, se você não pagar, alguém está pagando, né? Aquela conta inevitavelmente será paga, ou por você ou por alguém. Só que não é justo outra pessoa pagar pelas suas dificuldades, porque aquela pessoa muitas vezes também está com dificuldade. Então, cada um teria uma história triste para contar, né? E aí, se cada um tiver uma história para contar, aquelas despesas do condomínio não vão ser bancadas. Então, eu acredito que a melhor forma nesses momentos, é claro, com uma cobrança humanizada. Aliás, eu nem gosto muito dessa coisa da cobrança, né? É mais normalmente a gente acertar essa conta. Muitas vezes é um chamado, muitas vezes a gente utiliza da cobrança extrajudicial como uma forma de mostrar para aquele condômino que a gente está aberto à negociação. A gente pode parcelar, pode fazer... Até para dar uma solução para ele, né? Muitas vezes ele não tem o vislumbre que ele pode parcelar aquilo, que ele pode pagar aquilo de uma outra maneira. Exatamente, entendeu? A gente busca outras soluções justamente para que aquela pessoa não vá para o judiciário. O judiciário é a última instância. O judiciário é aquele momento que a gente utiliza para dizer, olha, a partir de agora, eu, até mesmo pela minha responsabilidade, e não pensem que o síndico é mau, não pensem que o síndico quer acabar com alguém. Ele é obrigado a fazer. O síndico é obrigado a fazer. Isso precisa ficar muito claro. O síndico é obrigado a fazer uma responsabilidade. Ele pode perder, inclusive, para responder pelo próprio patrimônio dele. Tá? Isso é fundamental. Então, a partir do momento que nós sabemos que existe uma responsabilidade legal, a melhor forma de agir é através da régua de cobrança. Aí, em alguns momentos, você estica ela para 60, 90. Em outros momentos, você retrai ela para 30, 60. Mas é natural que essa régua se movimente no tempo para que você não fique naquele critério. Esse vai, esse não vai. Na nossa cidade, nós ainda temos muito isso. Síndicos que decidem quais são as pessoas que serão cobradas através do seu comportamento. Esse eu gosto, não vai. Esse eu não gosto, vai. E aí a gente começa a lidar com critérios que não são diretos, não são objetivos. A melhor forma que a gente sugere para que os condomínios utilizem é a régua de cobrança. Como funciona isso? A gente acerta com a administradora e com o síndico uma determinada data. Então, o que é atraso, o que é cobrança extrajudicial e o que é judicial. Através desse momento, conforme forem passando os dias, a gente vai tentando cada vez mais intensificando os contatos até chegar naquele último momento em que o patrimônio do todo precisa ser protegido. Né? Você sabe que eu ponho essa régua que você está falando, eu ponho contratualmente, né? Sim, eu coloco no meu contrato. Tem muitos casos que a própria convenção... A própria convenção. Quando não tem dispositivo na convenção sobre isso, eu coloco no meu contrato qual é a regra. Por quê? Porque é inerente, o fazer a cobrança é inerente a uma das atribuições da administradora, né? Eu estou ali assessorando. Então, eu preciso saber qual é até onde eu lido disso de uma forma administrativa e a partir de quando isso vai ser visto de uma outra forma, de uma forma jurídica. E eu até para me respaldar, e para respaldar até o prédio, porque muitas vezes muda o síndico, então aí fica de acordo com a veneta do síndico, então tem síndicos que mandam cobrar eu já cobro primeiro, virou mês, a gente já manda carta, a gente tem uma cobrança forte aqui. Mas essa régua de até onde vai... Isso é um respaldo para o síndico, porque ele fica meio que isento a isso. Não sou eu que mandei cobrar, isso é uma obrigação minha, está aqui, está escrito que eu tenho que fazer dessa maneira, porque às vezes, quando a gente faz convenção, eu já coloco até para deixar o síndico mais tranquilo nesse aspecto, mas também tem esses síndicos que é de acordo com o amigo, né? Então aquele amigo, coitadinho, ele está necessitado, tão amigo dele necessitado, ele fica ali esperando um ano e o outro não, você cobra 3 anos. Então até para eu me eximir, porque eu estou fora dessa relação, então eu tenho obrigações em relação à massa condominial inteira, né? Não é só... Então, eu contratualmente, quando o síndico chega aqui, eu falei qual é a minha régua, até onde eu vou cobrar administrativamente, até onde você quer uma assessoria jurídica para isso. Perfeito, perfeito. Então, é uma maneira
é uma maneira até de entregar um serviço com mais profissionalismo e, de certa forma, com essa régua determinada, você consegue até estar blindando um pouco o síndico, entendeu? De algum condômino inadimplente chegar e falar, pô, por que está me processando? O síndico pode falar, olha, é uma régua que é estipulada, tudo mais, é uma coisa que é estudada, que a administradora já passou para a gente, é uma maneira profissional de lidar com a parte de cobrança. Então, excelente, excelente. A meu ver, é muito profissional fazer isso, André. Parabéns. Muitas vezes as convenções dizem que o síndico tem a obrigação de cobrar a partir do primeiro mês, né? Algumas convenções, agora, graças a Deus, colocam até os honorários do advogado, que é obrigado a pagar. Às vezes, coitado do advogado trabalha e o condomínio não quer pagar os honorários. Enfim, as convenções são cada dia mais fáceis. Eu acho que as convenções estão se profissionalizando, né? As convenções estão um pouco mais completas e mais abrangentes nesse aspecto. A própria convenção que eu disse, né? Primeiro, segundo, depois de 3 meses, pode demandar judicialmente e cobra o horário de advogado de 10%, além da sucumbência, enfim, isso tudo tem que ser muito às claras, né? E agora, então, mais do que nunca, né? Que nossa inadimplência está muito maior. Imagina, um prédio de 200 unidades, eu tenho um prédio de 250 unidades, e que a inadimplência, agora ela está um pouco mais controlada, mas na época da pandemia ele foi quase a 25% de inadimplência. Olha. É muita coisa. É muita gente, é muita gente. É muita gente. É fundamental que tenha realmente um trabalho intenso e, ao mesmo tempo, um trabalho humano e que tenha também todo um controle, né, das contas, porque as contas não param. Ainda que não tenha sido pago naquele mês, aquelas contas continuam. Você imagina, é uma casa, uma grande casa, no qual, independente se você ganha dinheiro ou não para mantê-la, as contas sempre vêm. As mesmas contas, as mesmas despesas, às vezes até maiores, né? Porque na pandemia, por exemplo, muita gente se concentrou dentro dos imóveis. Naturalmente, conta de luz, mais elevador sobe e desce, mais gente, mais portão eletrônico que abre e fecha. Naturalmente, o maior índice, a conta de luz aumentou, a conta de água aumentou e por aí vai. Então, as contas aumentaram, né? E a receita diminuiu. Então, se não tivermos um controle... Desculpa te cortar, mas era uma coisa que eu senti muito na história de pandemia. Você não teve nenhum tipo de respaldo governamental para condomínio. Você teve para empresas, pequenas empresas, os simples. Nós administradores e os síndicos ficamos muito tentando buscar o pelo no ovo, porque não teve nada específico para condomínio. Então, a luz do condomínio não paga, não foi suspensa o corte, a água do condomínio não foi suspenso o corte, o funcionário do condomínio de portaria é lockdown, pode trabalhar, é serviço essencial, não é serviço essencial, não é um serviço essencial. Você não teve nada específico para essa área. E a área condominial hoje, ela é imensa, gente, né? O que eu fiquei indignada, o que eu sofri muito, foi isso, sentir a dor do meu cliente, da gente ficar buscando o pelo no ovo. Então, você vai buscar no jurídico, no teu parceiro jurídico, que também o advogado tem um trabalho danado, porque você tentar ali encaixar a lei, olha, encaixa ali, isso aqui pode, ali não pode fazer assembleia, não pode fazer assembleia. Assembleia faz só... Como é que você faz assembleia só 30%? E tem prédios que são pequenos, que você não consegue fazer 15 pessoas com o distanciamento de um metro. E isso eu achei realmente uma loucura. Bem complicado, bem complicado. Quando suspenderam limpeza não era serviço. Bem delicado esse ramo condominial mesmo. Né? E nós somos abarroados com conflitos, mas a gente tem que ser resiliente, né? Sobreviver, permanecer, sempre se aprimorar e sempre buscar algo melhor, né? E eu tenho certeza que, graças a Deus, temos uma parceria que, como o Clodoaldo falou, que é com ideais bastante parecidos, e isso me agrada bastante.
Mas vai dar tudo certo, gente. Graças ao Renato, Bom, né? Que já estamos, Graças ao Renato. eu sei que o papo aí está muito bom, já estamos com 1h20 aí, um pouquinho mais de live. Eu gostaria que vocês falassem umas considerações finais, que vamos ter que terminar a live, infelizmente. Ficou muito assunto para a próxima, tá? E com certeza vai ter. Gostaria que vocês falassem um pouquinho aí, por favor. Você me permite a última, Renato? Eu queria saber um pouco mais, André, sobre o ciclo de palestras. Como é que foi a ideia disso? Como é que isso aconteceu? Foi algo que eu achei fascinante que aconteceu aqui. Infelizmente veio a pandemia, mas acho que a gente está doido para fazer novamente, né? Vamos ter muito assunto para tocar. O ciclo de palestras nossa, é o meu bebê. Em 2015, com essa coisa de levar conhecimento para os síndicos, né, e fazer com que o parceiro, o especialista no assunto, fosse falar com ele, não eu. Né? É o advogado que foi falar com ele, o cara da terceirizada que foi explicar para ele segurança, é o corretor de seguro especializado que foi falar para ele sobre seguro. Eu comecei isso lá em 2015 com café da manhã com o síndico. Eu tive apoio da Porto, e a gente fazia um café da manhã. E isso foi aumentando. Eu comecei a conseguir patrocinadores. E o último foi sensacional. O último foi em novembro do ano passado, retrasado, em 2019. A gente fez um tênis, teve show. Teve o Ordilei, que é o cara com uma afinidade na área condominial. E ele mora no Rio Grande do Sul, ele é do Sul. E ele é um CEO, ele é pequenininho, mas ele é um CEO de uma empresa de um banco que é especialista em área condominial, e a gente trouxe bastante solução. Hoje você já conhece que existem contas bancárias específicas para condomínio, virtuais específicas para condomínio, né? Você tem uma gama tem locker para condomínio, onde você coloca a tua encomenda ali e sai no computador. Você tem uma gama de soluções para a área condominial e eu fiquei enlouquecida com isso. Então, a missão do ciclo de palestras é trazer o conhecimento e fazer com que o meu cliente entrasse em contato direto com quem vai fornecer. Entendeu? Ele tem contato direto com o advogado, direto com o cara da bomba, sem a minha intermediação. Sem eu precisar, porque fica muito mais claro, fica muito mais transparente, fica muito mais confiável. Eu não preciso intermediar isso, porque eu ganho dinheiro com administração de condomínio. Eu não ganho dinheiro com intermediação. Então, o ciclo de palestras veio através disso. E ficou um negócio grande, né? Pena que a pandemia veio e eu e o Lauro, que ainda continuamos, a gente resolveu não fazer virtualmente. Por quê? Porque o âmago do ciclo de palestra era o relacionamento, era o network, era o olho no olho. Senão fica muito mecânico, né? Então não fazia sentido a gente fazer isso virtualmente, num webinário, só para poder manter os parceiros, manter os patrocinadores. Porque para a gente não era uma coisa comercial. Para a gente existir alguma coisa além disso. Então, nós decidimos não fazer na época de pandemia, nem através de webinário. A gente está com a esperança de fazer isso em novembro de novo, né? Até para poder fortalecer de novo esse mercado, porque também os fornecedores de condomínios sofreram muito com essas coisas, né, com a pandemia. E vamos fazer todo mundo girar, fazer esse mercado girar de novo. Mas a gente acredita muito no olho no olho. Tanto que quando a gente se conheceu, eu falei para você, eu vou ali no teu tutorial, eu quero olhar. Eu acredito muito nisso. Eu ainda acredito muito no sentir, no olho no olho. E o ciclo de palestras é isso, é o olho no olho. É o meu cliente, e não só o meu cliente, porque o ciclo de palestras não é restrito à minha administradora, ela é aberta para qualquer administradora, porque eu tenho administradoras parceiras e amigas minhas. Claro. Esses são meus amigos. E é aberto a todas as administradoras. A gente tem uma ética muito forte dentro do ciclo de palestras. Ninguém está ali para captar cliente de ninguém. Ali a gente está por um bem comum, que é trazer solução e trazer informação para o nosso cliente. Isso. E aí
isso, se Deus quiser, a gente vai estar junto em novembro. Até o Estaremos, que a conta Adriana com a falou gente. aqui, até o que a Adriana falou aqui determina muito o que a Andrea, um pouco óbvio do que a Andrea é, né? Que ela colocou que você é muito transparente, né, para o morador e contagia. Então, de fato, é isso que a gente entende e sente Eu da sou Andrea. transparente até demais. Mas isso não é demais, Andrea. Isso não é demais. Me deixa muito contente, André, de estar alinhado em posicionamento e comportamento ideal, né? Conta com a gente no próximo ciclo de palestras, com toda certeza. E eu queria te agradecer muito, não só pela tua presença, mas por tudo que você já fez na área condominial. Você é uma das grandes referências, é uma das pessoas nas quais eu mesmo me busquei cada vez mais referência na área, cada vez mais entender como funcionava. Foi aí que eu busquei ainda mais a tua história e me apaixonei por ela, pela própria Silva Santos, né? E agradeço muito a tua participação e todo esse conteúdo. A gente ainda tem muita coisa para conversar, mas eu acho que a gente deixa para um outro momento. Quem sabe presencialmente, né? Quem sabe presencialmente, quem sabe onde a gente não consegue, num próprio ciclo de palestras, colocar tanto conhecimento e tanta experiência que a gente adquiriu ao longo desse tempo todo. Na área condominial tem muito assunto. Eu queria agradecer vocês, eu estou honrada de estar nessa live, estou muito feliz, foi muito gostoso. Eu falei que eu falava muito, eu avisei. Eu queria agradecer a presença das pessoas que estiveram aqui, que contribuíram, vi que bastante pessoas comentaram. Meninos, gratidão, contem comigo o que vocês precisarem, contarei com vocês também, com certeza, né? Que nossa parceria aí se firme por muito tempo ainda, que a gente cresça junto. Com certeza. Deus quiser. Gente, muito obrigado, tá? Obrigado, doutor Clodoaldo. Doutor André, foi uma live maravilhosa. Tá? Os conhecimentos e anos que vocês têm no ramo, de certa forma, eles abrilhantam, né? O nosso ramo condominial na Baixada Santista e em São Paulo também, que temos muitos clientes lá, inclusive, que entraram aqui na live. Muito obrigado pela oportunidade e, se Deus quiser, vai tudo ficar bem, viu, gente? Com certeza vai ficar bem. Estamos saindo disso já. Gente, beijo, boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado.